Bom, ainda na teoria comportamental, McGregor avalia os estilos de administração conforme certas teorias administrativas, né? Essas teorias administrativas, elas se baseiam na maneira pela qual as pessoas se comportam nas organizações. Um dos estilos de administração que a teoria comportamental oferece é a teoria X e a teoria Y, que vamos comentar nos slides a seguir. Bom, a teoria X e a teoria Y, criada por McGregor, né, são estilos opostos de administrar. Por quê? A teoria X ela é baseada na teoria tradicional, na teoria clássica, né, mecanicista. Já a teoria Y é baseada em concepções a respeito do comportamento humano. A seguir, comentaremos agora com mais ênfase a teoria X. A teoria X ela baseia-se em ideias erradas sobre o comportamento humano. Eles avaliam, eles percebem que as pessoas são preguiçosas, as pessoas não têm ambição, as pessoas resistem às mudanças. Enfim, reflete um estilo de administração rígido e autocrático, onde as pessoas trabalham dentro de padrões planejados e são vistas como meros recursos. É a administração por meio de controles impostos às pessoas. Ou seja, nada mais é que é um estilo de administração da administração científica de Taylor e da teoria clássica de Fayol. Vejam agora a teoria Y, que se contrapõe à teoria X. Ela se baseia em premissas sem preconceitos a respeito da natureza humana. O trabalho pode ser uma fonte de satisfação, as pessoas não são passivas, elas podem se tornar por experiências negativas, né? Mas as pessoas têm motivação e potencial de desenvolvimento. É uma fuga à responsabilidade e falta de ambição são consequências de experiências negativas. A capacidade humana é ampla, ou seja, propõe um estilo de administração aberto, democrático, participativo e baseado nos valores humanos. Interessante frisar também, gente, que a teoria X e a teoria Y de Douglas McGregor, cientista aí que ajudou bastante no estudo do comportamento humano em relação à motivação, é que ele, antes da morte dele, ele estava desenvolvendo a teoria Z. E a teoria Z sintetizava exatamente as teorias X e Y nos seguintes princípios: o emprego para a vida, a preocupação com os empregados, o controle informal, as decisões tomadas por consenso e boa transmissão de informações do topo para os níveis mais baixos da hierarquia. Ou seja, na verdade, gente, eram princípios da filosofia de empresas asiáticas, né? Vou até citar um pouco mais para vocês. Na questão das empresas japonesas, William Alt, ele apresenta esse conjunto de ideias, né, experiências e princípios extraídos do estilo japonês de administração, concentrando em 3 pontos, em 3 instituições tradicionais e milenares, a saber, o emprego vitalício, né? Você veja que o japonês ele ingressa no emprego logo após seus estudos e tende a nele permanecer a vida toda. Para ele é uma vergonha sair daquela empresa. Para ele é uma questão de valores ficar naquela empresa. A outra questão também vital, outro ponto, é mencionado por William Alt, né? É a remuneração por antiguidade, ou seja, são remunerações anuais constituídas de gratificações concedidas 2 ou 3 vezes por ano e que guarda certa relação com o desenvolvimento econômico da empresa. E a outra foi a questão do sindicato por empresa, né, que é um caminho que os trabalhadores japoneses escolheram para responder às necessidades da situação trabalhista do pós-guerra. A relação japonesa entre patrão e empregado, particularmente com o sistema de antiguidade, é o apoio mais importante para esse sindicalismo por empresa no Japão. Então, enfim, além disso, eu posso citar para vocês que a teoria Z ela foi concepcionada por Douglas McGregor como um dos mais brilhantes autores behavioristas da administração, ou seja, a teoria comportamental ou behaviorista. Ela preocupou-se em comparar 2 estilos opostos e antagônicos de administração. Por um lado, a teoria X e, pelo outro lado, as pressupões da teoria Y, né? Onde a teoria X mencionava que as pessoas são preguiçosas, são indolentes, as pessoas evitam o trabalho, as pessoas evitam a responsabilidade, a fim de se sentirem mais seguras, as pessoas precisam ser controladas e dirigidas, as pessoas são ingênuas sem iniciativas, e as pressuposições da teoria Y já era bem antagônica. As pessoas são esforçadas a gostar e gostam de ter o que fazer. O trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. As pessoas procuram e aceitam a responsabilidade e desafios. As pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas, ou seja, as pessoas são
criativas e competentes. E aí não houve tempo, mas houve um início, né? E alguns outros estudiosos complementaram a teoria Z de Douglas MacGregor, defendida nos tempos atuais, traz uma grande contribuição para as teorias da administração. Esta teoria, que hoje é uma prática, fundamenta-se em preceitos e comportamentos vividos, principalmente nos países orientais, como o Japão, a Coreia, a Tailândia, etc., e que hoje é seguida e imitada por inúmeros países, inclusive o Brasil, vem contribuir sobremaneira e com relevância aos comportamentos modernos da administração.